Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de aula de muita aprendizagem? E essa semana nós temos uma história muito legal que nós vamos estudar, vocês vão gostar. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, do dia 17 de maio? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Vamos observar então o nosso calendário? Bom, nós estamos no mês de maio, não é verdade? Um mês especial, né? Que nós comemoramos o Dia das Mães, né? E semana passada nós fizemos um monte de atividades, né? Sobre o Dia das Mães, né? Em homenagem às mamães que são tão especiais, né? Importantes para nós, não é verdade? Bom, então olhando aqui no nosso calendário, hoje é dia 17 de maio, segunda-feira, né? Aqui, ó, nós estamos nesse mês de maio do ano de 2021, certo? E essa semana nós vamos estudar uma história muito legal. Eu sei que muitos já conhecem. Quem não conhece, vai conhecer, vai ter a oportunidade de conhecer essa história aqui, ó. O título da nossa história que a gente vai estudar essa semana é Bom Dia Todas as Cores, da autora Ruth Rocha. Eu sei que vocês até já ouviram falar também dessa autora, né? Que ela é uma autora muito famosa, já escreveu muitos livros infantis, né? Bom, então vamos observar um pouquinho essa capa do livro. E vocês vão receber em casa o videozinho da história. Então vocês vão poder abrir o vídeo, assistir o vídeo com toda a história, tá? Acompanhar a história do início até o fim, tá? Então vocês podem aproveitar para assistir o vídeo contando a história quantas vezes você quiser, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as informações do livro. A autora Ruth Rocha, que é quem escreve, né, a história, quem escreveu essa história aqui foi a Ruth Rocha. Ilustrador é quem faz os desenhos, tá vendo? É quem faz toda a ilustração do livro. Esse ilustrador é Alberto Linares. E Quinteto Editorial. Editora é que arruma o livro, né? Organiza o livro para ele chegar até nós. Personagens da história, né? Então, quando vocês forem ver a história, vocês vão ver que lá nessa história aparece o camaleão, aparece o pernilongo, aparece o sabiá, aparece o louva-a-Deus e aparece o sapo, né? Já deu para vocês perceberem que o nosso personagem principal é o nosso querido camaleão, né? E tem algumas cores também que aparecem na história, ó. O rosa, o azul, alaranjada, que é o laranja, verde, encarnado, que é o vermelho, preto, branco, roxo, amarelo e cor de vinho. Bom, nessa história aqui, cada personagem pede uma cor diferente para o camaleão. O camaleão, ele acorda todos os dias de bom humor, né? Então, ele acorda sempre dizendo, bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores. E ele levantou pensando assim, hoje eu vou agradar a todos, né? Vou fazer tudo o que as pessoas me pedirem. Cada vez que ele encontrava alguém na floresta, alguém pedia para ele mudar de cor. Então, sempre alguém ia pedindo ele para mudar com uma cor diferente. A cor do camaleão, depois que vocês assistirem a nossa história, assistir o videozinho da história, vocês vão ver que a cor preferida dele é rosa. Do pernilongo, azul. Sabiá, alaranjado. E louva-a-Deus, verde. Então, o camaleão queria ficar agradando a todo mundo. E a cada um que pedia para ele mudar de cor, ele mudava. Ele mudou para o azul, alaranjado, verde e foi mudando de cor a cada vez que alguém pedia, tentando agradar a todos, né? E vocês já devem saber o finalzinho da história, né? Bem legal, eu gosto muito dessa história, ela é muito legal e muito divertida. Bom, continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre a autora. A autora Ruth Rocha. A autora nasceu em 2 de maio de 1931, em São Paulo, segunda filha do Dr. Álvaro
e da dona Esther. Ouviu da mãe as primeiras histórias, em geral, anedotas de família. Depois, foi a vez do vovô incendiar a cabeça da neta com os contos clássicos dos irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen e Charles Perrault, adaptados oralmente pelo avô baiano ao universo popular brasileiro. Mas foi a leitura de As Reinações de Narizinho e Memórias de Emília de Monteiro Lobato que escancarou o gosto pela leitura. Então, desde pequenininha, né, a autora já gostava de ouvir histórias, né, e já escreveu tantas outras histórias aí, né. Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho da nossa história, né. Como a gente já tinha falado, quem que é o personagem principal? Essas questões aqui são só para vocês pensarem um pouquinho, tá? Quando vocês terminarem de ver o videozinho da história, nós vamos pensar um pouquinho sobre essas questões, certo? Qual é o personagem principal da história? Nós já falamos, né? É o camaleão, nosso amado camaleão. Qual é a cor que o camaleão mais gosta? O rosa, né? Era a sua cor preferida. O que ele diz ao acordar? Vocês se lembram? Eu vou deixar vocês voltarem lá na história para lembrar, certo? Por que o camaleão estava feliz? Porque tinha chegado uma estação que ele gostava muito, né? Vou deixar também vocês voltarem lá na história para pensar um pouquinho, porque essas questões aqui são para reflexão, tá? Para vocês pensarem um pouquinho. Pode voltar na história, assistir o vídeo novamente, tá? Esse aqui vocês vão só refletir, tá? Pensar sobre cada uma dessas questões aqui. Logo que saiu de casa, quem foi que o camaleão encontrou primeiro? Né? Então, vocês podem voltar lá na história e ver quem foi o primeiro que ele encontrou quando ele saiu lá da casa dele, né? Número 6. O que vocês acham da atitude do camaleão ao ficar mudando de cor só para agradar os outros? Porque o camaleão, ele só ficava trocando de cor para agradar os outros. Será que ele conseguiu? Você acha que essa atitude dele foi certa? O que você acha? O que você faria no lugar do camaleão? O que você faria, né? Bom, agora vamos falar de você. Você costuma mudar de ideia ou fazer alguma coisa só porque os outros querem ou tem suas próprias ideias, né? Você fica mudando de ideia, assim como o camaleão, querendo agradar os outros, ou você tem suas próprias ideias? Bom, número 9. Que mensagem importante esse texto passou para você? Que nem sempre a gente consegue agradar a todos, não é verdade? Que a gente também tem que pensar como o camaleão pensou, né? As nossas ideias, as nossas opiniões, o que a gente gosta de fazer também é muito importante, não é verdade? Bom, na nossa primeira atividade de hoje, nós vamos fazer uma análise da capa do livro. Aqui tem até a imagem aqui, ó, para vocês poderem observar na atividade que vocês vão receber aí em casa, certo? Este livro, ele tem como título Bom Dia, Todas as Cores. É o título da nossa história que a gente vai estar estudando essa semana. Escrito por Ruth Rocha. Nós falamos dela, né? Agorinha, contamos um pouquinho sobre a história dela, né? Aprendemos um pouquinho sobre a vida da autora. Ilustrador é Alberto Linares. Em seguida, depois que vocês terminarem de responder as informações sobre o livro, nós vamos fazer uma lista dos personagens do texto. Então, vocês podem voltar lá no videozinho, assistir o videozinho novamente, tá? E vocês vão escrever aqui, ó, ou a lista com os personagens que aparecem na história. Quando vocês terminarem a lista, escolham um personagem e forme uma bela frase. Então, depois da lista, vem uma frase. Você escolhe um personagem e faz uma frase bem legal, bem criativa, certo? Que a professora vai ficar aqui esperando, ansiosa, para poder ver as produções de vocês, certo? Continuando, nós vamos para a nossa atividade de matemática. Olha aqui, ó, que a gente tem uma imagem aqui do livro que nós estamos estudando, né? Bom Dia, Todas as Cores. Observe com bastante atenção a imagem da história que vimos hoje.
Através dessa imagem, vocês irão responder as perguntinhas. Então, a gente vai observar essa imagem para a gente poder responder aqui as questões. O camaleão acordou mais cedo. Que horas está marcando em seu relógio? Bom, aqui ó, são 6 horas em ponto. Por quê? Porque o ponteiro menor marca as horas. Ele está lá no 6. E o ponteiro maior, ele marca os minutos. E ele está lá no 12. Então, são 6 horas em ponto. Então, quando o ponteiro maior está lá no 12, quer dizer que é a hora indicada aqui, ó, em ponto. Se tiver no 6, 6 horas em ponto. Se tiver no 7, o ponteiro pequeno no 7 e o ponteiro grande no 12, são 7 horas em ponto. Bom, então, que figura geométrica lembra o relógio do camaleão, ó? Todo mundo observando aqui o relógio do camaleão. Vocês se lembram das figuras geométricas que nós trabalhamos na semana passada? Ó, a professora colocou aqui para a gente poder relembrar. Ó, o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Já deu para perceber, né? Que figura que o relógio está parecendo, né? Todo mundo já pensou aí, né? Bom, em seguida nós vamos observar o relógio de ponteiros. O ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. E aqui tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Que horas você se levanta? Então, você vai colocar aqui qual que é a hora que você levanta. E a que horas você almoça? Né? Qual que é o horário que você almoça? Vocês vão escrever aqui, certo? Que horas você dorme? Então, você vai colocar aqui, ó, cada horário que você faz aqui, ó, quando você acorda, quando você almoça e quando você dorme, certo? Bom, continuando aqui, nós vamos observar esse relógio, ó. Vamos descobrir que horas são? A professora acabou de falar, né? O ponteiro pequeno marca o quê? As horas. O grande, os minutos. Nós falamos agorinha. Se aqui está no 7 e aqui está no 12, significa que são quantas horas exatas, ó? Não tá difícil, não é verdade? Bom, número 3. Que figura geométrica lembra o relógio do camaleão? Que foi o que a gente acabou de falar, nós comentamos aqui, não foi? Então, esse relógio aqui, ó, que forma que ele se parece? Será que é com um triângulo? Será que é com esse? Esse ou esse? Aí vocês vão marcar na atividade de vocês. Combinado? Bom, aqui continuando, vocês também vão receber um videozinho falando uma história muito legal, que é a nossa história de PQV. É uma historinha da galinha maricota. Hein? Lembra que nós estávamos falando nas nossas últimas aulas de PQV sobre os recursos que são limitados? Nós falamos de recursos financeiros, né? Nós vimos aquele vídeo do Cebolinha, falando sobre orçamento familiar, não é verdade? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os limites emocionais. Então, vocês vão assistir o vídeo da galinha maricota, vocês vão receber e vão assistir com bastante atenção, combinado? E nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o livro. Depois que vocês assistirem, né? Nós vamos falar aqui, ó. Assim como a galinha maricota, temos um monte de qualidades, mas também um monte de defeitos. Vamos prestar ainda mais atenção nisso e aí descobrir o que todo mundo diz. A gente sempre queria ser ou ter algo mais do que já temos. É só analisar a história. Tudo na vida é limitado. Você já parou para pensar que a água, o ar puro, a energia elétrica, a natureza, tudo é limitado? E um dia se acabará? Assim também é a nossa vida. E, portanto, temos que fazer de tudo para vivê-la da melhor forma possível, respeitando os nossos limites, falhas, problemas, como também o da nossa família e os dos outros. A galinha maricota só queria pensar ela só queria preparar um simples sanduíche com pão, milho, quirera e ovo.
Quando se preparava para se deliciar com o seu lanche, começou a confusão. A história mostra que todos têm gostos diferentes e a Maricota foi muito paciente em ouvir todos, mas eles se esqueceram de que o sanduíche não era deles e foram muito mal educados, até o ponto dela tomar uma atitude bem diferente. Bom, em qual momento da história foi apresentada uma situação em que mostra que os recursos são limitados? Então, vocês vão pensar, essas questões aqui são para vocês pensarem um pouquinho e refletir, certo? Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que tem uma situação que mostra que os recursos são limitados, né? Teve um momento que a galinha Maricota já não teve mais paciência, não suportou, ela teve que tomar uma atitude, na verdade, uma atitude diferente. Qual o motivo que levou os recursos emocionais da galinha Maricota a se esgotarem? Foi que todos, né, estavam pensando só neles, né, e se esqueceram, né, que ela estava lá fazendo sanduíche para ela, na verdade. O que leva você a esgotar os seus recursos emocionais? Muitas das vezes quando a gente perde paciência, né? Assim, da mesma forma, os adultos, né? Que chegam em casa, do trabalho, cansados, né? E às vezes a gente não está querendo fazer tarefa, na verdade. Mas eu sei que isso não acontece, né? Que vocês são alunos ótimos, maravilhosos e que sempre estão dispostos a ajudar, não é verdade? E quanto aos seus recursos físicos, você tem observado seus limites? Bom, todas essas questões aí são para vocês refletirem e pensarem um pouquinho. E depois vocês vão registrar a meta da semana. O que vocês podem fazer em relação a esse tema que nós falamos aqui? Né? Talvez esteja acontecendo com você. Na verdade, às vezes é igual a galinha Maricota, né? Perde a paciência e tem que tomar uma atitude, né? Todo mundo chegando e querendo um sanduíche, se esquecendo que ela tinha que comer, não é verdade? Então, vocês vão registrar uma meta. Então, o que vocês podem fazer para estar ajudando mais em casa, a família, não é verdade? Então, vocês vão registrar essa meta no caderno de vocês, certo? Então, vocês vão pensar com bastante carinho, tá? Com bastante atenção. Vão mandar as fotos das atividades para a professora, combinado? Lembrando que as fotos das atividades, elas representam as presenças e as notas. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a professora, certo? Combinado? Eu aguardo as fotos das atividades e até a próxima aula. Um grande beijo!